como diz a sua igreja. Lembra dos talentos? Deus usa cada um conforme a sua vontade. Estenda em tuas mãos. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Pai fiel, Senhor, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor, o teu filho, o meu amado, Pai. Pai, que o teu filho, Senhor, venha diminuir, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e venha fazer que com tua palavra venha ser ministrada ao nosso coração, através do teu poder, através da tua glória, porque de nada nós temos a não ser de ti. Ajuda o teu filho com bondade e com graça e misericórdia. E a igreja diz amém. Amém, irmãos? Sobre todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Abre tua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 5. Nem sabe onde está. Gênesis capítulo 5, fazendo lição do versículo 24. Todos já encontraram o primeiro livro da Bíblia, 5 primeiro versículo, diz assim: E Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus e não se achou mais, pois Deus o tomou para si. Só isso. E Enoque andou com Deus e já não se achou mais, pois Deus o tomou para si. Soberano Deus e eterno Pai, diante da tua presença, quero te render graça pela minha vida, Deus. Quero te render graça pela palavra que o Senhor põe em meu coração. Ó Deus, que ela seja como uma flecha lançada ao coração da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não preparei estudo nem mensagem, apenas uma palavra e um tema. O resto, o Espírito se carrega de nos guiar. E o tema desde a semana passada é Andando com Deus. Andando com Deus. Servindo com a minha esposa, irmãos, oraram por mim. Mas a gente teve uma consagração aqui. Depois da consagração fui trabalhar. Cheguei em casa, não tinha almoço feito, eu me estressei, a gente brigou. Ela foi para um lado, eu fui para o outro. Quarta-feira passada, irmãos, a nossa célula ali, ela leu um texto em João capítulo 2. Em João capítulo 2 tem um início de uma casa, de um casamento, uma festa lá em Canaã da Galileia. Presta atenção que isso aqui é importante para a tua casa, irmãos. Estava comentando antes ali, a ênfase desse texto é bem interessante. Porque como é importante você convidar Jesus para dentro da sua casa. E o texto se inicia dizendo que Jesus e os seus discípulos foram convidados. Então quando Jesus está dentro da tua casa, dentro do teu casamento, irmão, não existe discórdia, não existe briga, não existe seta maldita. E fique de pé, porque se perdoe. Porque quando você convida Jesus, irmão, o laço é maior do que a investida do diabo. Então, se você ainda não convidou Jesus para fazer morada do teu namoro, do teu casamento, da tua casa, eu te convido a convidar ele a ser o terceiro elo que fortalece o teu casamento. Em nome de Jesus. É culto da família, eu posso ter liberdade para falar isso, irmãos. Irmãos, eu queria me abster desse texto aqui. Aleluia! E como muitos sabem aqui, existem 3 tipos de mensagem, irmão. A mensagem expositiva, que é aquela mensagem onde a gente lê o texto e expõe.
A mensagem textual é quando você pega somente aquele texto e lê. E a mensagem temática, que é a única mensagem que eu quero ministrar com vocês hoje, que é esse tema, e aqui a gente vai passear um pouco nas Escrituras. E o tema é andando com Deus. Não precisa saber muito de Bíblia, irmão, para entender e saber que Deus criou o mundo e que Deus criou Adão e Eva. Todo mundo sabe bem disso, né? Deus criando Adão e Eva, ele pega Adão com um propósito, e esse propósito é caminhar com Adão pelo jardim, irmãos. Você observa isso lendo o livro de Gênesis capítulo 2 e 3, porque Deus ele pega Adão e ele caminhava no jardim com Adão. E certo dia ele chega e procura Adão para conversar, para ter um diálogo com seu amigo Adão. E diz: Adão, Adão, e Adão já não se encontrava mais, porque o homem saiu do caminho, saiu do lugar de encontro onde Deus já tinha marcado. Você observa desde o comecinho do livro que Deus ele forma um homem com o propósito de caminhar com ele, irmãos. Deus forma um homem, ele cria o homem com o propósito de caminhar, de andar com ele. Só que nos últimos tempos as pessoas têm caminhado em direção a ele, mas não com ele. E quando você anda em direção a ele, mas não com ele, o diabo pega essa brecha e começa a colocar trilhas, e você acaba se desviando do caminho aonde ele já marcou um lugar de encontro. Se você lê a Bíblia, se você gosta de livro, você vai ouvir falar num livro ou num filme ou num desenho animado chamado O Peregrino, irmão. Quem já assistiu O Peregrino? Filme, desenho, livro, qualquer coisa. O Peregrino é um livro incrível, irmão, que conta a história de um homem rumo ao céu. Se você não leu, leia. Se você não tem paciência de ler, assista o filme. Se você gosta de desenho animado, tem desenho também bem similar, tirando textos ali baseados no livro. Mas é muito interessante a caminhada de um homem rumo ao céu. Livro escrito por John Bunyan, O Peregrino. Você não leu, leia. Irmão, eu quero me abster desse texto. E Enoque andou com Deus e já não se achou mais para si, pois Deus o tomou. Desde a queda de Adão, do pecado, até esse homem por nome de Enoque, passou-se 7 gerações. E eu acho interessante porque 7 gerações até Deus achar um homem por nome de Enoque para tomar para si, para caminhar consigo. Porque Deus tem procurado qualidades em pessoas para estar ao seu lado, irmão. Talvez você ache que é todas as pessoas que podem caminhar com Deus, mas não é dessa forma. Porque para caminhar com Deus é preciso ter renúncia. Para caminhar com Deus é preciso abandonar amizades. Para caminhar com Deus é preciso ter perdas. E não é todo mundo que está disposto a ter perda pelo preço de uma caminhada com Cristo. Para caminhar com Deus é preciso renúncia. Eu quero contar uma historinha aqui para a gente dar início na mensagem, irmão. Em 1873 tem um homem, um avivalista muito famoso chamado Mulch, para abreviar o nome dele, Marco Lima Mulch. Alguém deve ter conhecido. O pastor não pediu para mim falar muito nome estranho, mas eu vou tentar não falar, tá bom? Irmãos, esse homem estava lá nos Estados Unidos numa campanha de avivamento, onde milhares de pessoas seguiam e as suas mensagens incríveis avivavam aquele povo da América. E certa vez ele estava pregando em Chicago e ali houve um grande incêndio. A cidade pegou fogo e ali queimou parte de bens de um homem que estava seguindo seus passos por nome de Dr. Spyford, irmão. Presta atenção que tem tudo a ver com o texto. Esse homem estava recém-convertido e sua alma estava queimando por amor a caminhar com Deus. E Dr. Spyford, ele estava numa trajetória onde ele estava disposto a perder. E ele perde ali seus escritórios, ele perde as suas casas, tudo queimado pelo fogo. Um prejuízo terrível para um homem que está começando o ministério. Quando você começa a ter perda de bens materiais, começa a ter perda daquilo que você conquistou, da sua casa, do seu carro, do seu emprego, você começa a desanimar e dizer que Deus é esse a qual eu escolhi servir, que está começando a tirar tudo de mim. Mas isso é o mínimo do mínimo que estava para acontecer com esse homem. Certa feita ele viaja no encontro para Marco Lima Mulch.
no encontro com um avivalismo, com uma pregação onde ele estava ministrando. E acontece um imprevisto, o Spafford não consegue ir. Então ele coloca sua esposa, coloca seus filhos, suas 4 filhas na embarcação, junto para ir ali onde Lute estava pregando, e ele fica para ir no dia seguinte. Só que nessa trajetória, irmão, as 4 filhas dele vêm a morrer no naufrágio do navio. Veja que ele agora perdeu seus bens, perdeu suas casas, perdeu agora suas 4 filhas, irmão. Somente a sua esposa sobrevive naquele naufrágio. Eu estou abreviando para vocês não cansar. Eu quero dizer para vocês que o começo de uma caminhada de um cristão nunca vai ser ganho, sempre vai ser perda. E por que sempre vai ser perda? Porque é perdendo que se é provado a sua fé, irmãos. Em vez de murmurar, em vez de chorar de ter perdido seus bens, ter perdido seus filhos, suas filhas, ele escreve uma canção, e essa canção hoje é uma das canções mais cantadas na América, e algumas pessoas conhecem aqui no Brasil em versão portuguesa, chamada Minha Alma Se Alegra no Senhor. É Hillel e o Maxwell, é um termo em inglês que eu não sei nem pronunciar, mas esse homem escreve essa canção dizendo: está tudo bem com minha alma. Imagina você perder sua casa, seu emprego, seus bens, seus filhos e dizer: está tudo bem com minha alma, está tudo bem com Jesus, está tudo bem com Cristo. Porque, irmãos, mesmo diante de provações dolorosas, como é a morte, como é a perda de um parente, de um filho, de um pai, de uma mãe, irmãos, com Cristo você encontra refrigério e conforto. Quando você decide a caminhar com Deus, irmãos, no colo dele você encontra refrigério e conforto. Mesmo diante das mais profundas tristezas e dores que esse mundo pode colocar no teu coração, que é a dor de uma perca de um ente querido. Bem materiais a gente perde e a gente conquista de novo, mas um ente querido perdido, você só vai revê-lo na glória eterna. E no final dessa canção ele diz: Senhor, eu não importo que as minhas filhas morreram, mas eu preciso que o Senhor volte logo para que eu me encontre com elas. Veja que a dor dele não era a perda das filhas, mas era o anseio e a convicção do Deus que se via, a ponto de pedir para que Deus voltasse e se encontrasse com ela. Quando a gente começa a ler a Bíblia e a gente vai para o Novo Testamento, não vou nem falar do Velho, irmãos, porque se a gente for ler a caminhada de Moisés com Deus, de Josué, de Davi, de Elias, irmãos, eu vou passar tempo e vocês vão se cansar. Então vamos pular aqui para o livro de Provérbios, capítulo 20, versículos 24 e 25, onde a Bíblia diz: os caminhos do homem pertencem ao Senhor. Quem é o homem para tentar entender o seu próprio caminho? Se você quiser marcar e anotar para não dizer que é de mim mesmo, Provérbios capítulo 20, versículo 24 diz: os passos do homem são do Senhor. Então quem é o homem para tentar entender o seu próprio caminho? Assim tem feito o homem, irmãos, colocado coisas em sua cabeça, fazendo suas próprias trajetórias, criando os seus próprios caminhos, onde a palavra de Deus escreve no Salmo 119, versículo 105, dizendo: lâmpada dos meus pés é a tua palavra e luz que ilumina os meus caminhos. Então é a palavra dele que nos guia, que nos conduz. É por isso que Tiago fala: não dizeis que farei isso ou aquilo, mas se o Senhor permitir hoje ou amanhã, iremos fazendo isso. Porque um crente não pode mais, irmão, tentar controlar os seus caminhos e fazer os seus próprios planos. Uma vez sua vida entregue na mão do Senhor, ela precisa ser dirigida e direcionada por Ele. Não existe um cristão caminhando com a sua própria vontade. Não existe um crente que caminha com os seus pés, com os seus próprios passos, falando no âmbito espiritual. Entenda que não é no âmbito físico.
Porque as pessoas tentam tomar decisões e fazer escolhas de se mudar de cidade, de fazer uma faculdade, de mudar de emprego, de fazer isso ou de fazer aquilo, sem consultar o Senhor, sem dizer: Senhor, é a tua vontade. Senhor, conduz os meus passos, guia-me pelas veredas da tua justiça. É por isso que Davi dizia: o Senhor está preparando um novo caminho, endireitando as tuas veredas. Eu preciso que você entenda, irmão, que o preço de caminhar com Deus é perda. O preço de andar com Deus é sofrimento. O preço de caminhar com Deus é renúncia. E se você tem uma escolha hoje, de renunciar hoje, para ter algo melhor amanhã, é por isso que Enoque andou com Deus, e Enoque estava tão íntimo de Deus que ele já não se encaixava mais no padrão da terra, irmão. Ele já não se encaixava mais com as coisas do mundo, porque o mundo desconhecia Enoque e Enoque desconhecia o mundo. Então o texto diz que Deus o tomou para si. Quem dera eu e você, irmão, sermos tomados pelo Senhor. Porque o mundo, irmão, ainda nos conhece e nós ainda conhecemos. A palavra é dura, a palavra é verdadeira, mas é a palavra de Deus, irmão. Enquanto eu e você estiver balanceado entre caminhar com o mundo e caminhar com Deus, irmãos, a gente vai estar apenas numa direção a Ele, se perdendo por caminhos e voltando para o começo, como foi o povo no deserto. Um propósito de 40 dias passou 40 anos. E nós, que era um propósito de pouco tempo, e já vamos passando de milênios. E se perguntaram ao professor de teologia esses dias, por que Deus criou o mal e por que Deus ainda não voltou, e quando Deus voltará? Faz-se algumas perguntas. A pergunta é simples, a resposta na verdade é simples. Deus está nos dando oportunidades de arrependermos e de passar a caminhar com Ele. Irmãos, faça planos de estudar, fazer faculdade, prosperar. Faça. Não tem pecado em fazer. Parece até contraditório, não é verdade? Parece contraditório, mas não é, irmão. Porque o que Deus quer para a tua vida é isso. Mas é que você entregue os teus caminhos ao Senhor e diga: Senhor, se for da tua vontade, conduze-me a isto ou conduze-me àquilo. O problema é que as pessoas têm feito a sua vontade, dizendo: eu vou largar esse ministério e vou para tal ministério, eu vou para tal trabalho, vou sair desse trabalho e vou para tal trabalho, eu vou me mudar desse bairro e vou morar em tal bairro, porque os meus problemas vão acabar. Irmãos, ilusão do diabo na tua vida. O homem que caminha com Deus, ele pode estar habitando no deserto e ainda assim é feliz. O homem que é guiado por Deus, ele pode estar passando pelo vale de Baca e mesmo assim tem fartura. O homem que anda com Deus, irmão, não importa onde ele habite, não importa onde esteja. Pois o homem que caminha com Deus, mesmo em deserto, ele é feliz. Aí as pessoas procuram se mudar de cidade para ter uma felicidade. Procura mudar de emprego para ser mais feliz. Procura fazer isso, procura até mudar de esposa. Aprenda uma coisa aqui, que hoje é culto da família, irmãos. Deus nunca vai destruir um lar. Presta atenção nisso aqui. Para construir outro em cima da desgraça de alguém. A tua felicidade não pode custar a tristeza de um irmão. Presta atenção nisso aqui. A tua felicidade não pode custar a derrota de alguém. Um teu casamento não pode custar a destruição de um casamento de alguém. Hoje é culto da família e eu posso ter legalidade para falar sobre isso. E eu queria citar aqui para vocês o texto de 1 Timóteo,
3, verso 8, se eu não foge a memória, irmãos. E o texto é o seguinte de forma: aquele que não cuida dos seus. Presta atenção, pai de família, mãe de família. Ele nega a sua fé, missionário. E é pior do que o incrédulo. Aquele que não cuida dos seus. Aí o texto diz mais assim: principalmente nos da sua casa. Ele nega a sua fé. E é pior do que o incrédulo. Aí Pedro, para completar esse texto de Paulo a Timóteo, ele escreve na terceira carta dizendo: marido, presta atenção que isso aqui é muito forte, irmão, porque às vezes você ora tanto e não entende por que Deus não responde. Marido, esposa, marido, intercede pela tua esposa, que é o elo mais fraco do casamento. Protege e cuida dela, para que as tuas orações não venham seguidas. Isso é forte, irmão, porque um homem que ora sem cessar, mas que não cumpre um preceito ao qual Deus ordenou, as suas orações é impedida. Olha que interessante isso. Um homem que não cuida da sua casa, da sua família, da sua parentela, ele é pior do que a pessoa incrédula. Olha que interessante o texto diz isso. Então significa que você pode orar, jejuar, buscar. Estava conversando com a minha esposa, que ela tem um hábito de dizer que a família é a primeira obra. Só que existe uma aliança aqui, irmãos. Não existe uma pessoa cuidar da família sem fazer a obra. E não existe cuidar da família abandonando a obra. Não faz sentido. Você cuidar da sua casa e dizer: eu não vou para a igreja mais, porque eu preciso cuidar da minha família. Não faz sentido você abandonar Deus pela sua casa. E também não faz sentido você viver na igreja socado e abandonar a tua casa, a tua família. O texto, irmão, quando a gente começa a ler, eles vão se associar. Porque Deus ele é tão bondoso que Ele nos associa a criar um método a qual a gente pode coligar as coisas, servi-lo, adorá-lo com nossa família. Porque o propósito de Deus não é salvação individual, como muitos dizem. O propósito de Deus é salvar a família. O propósito de Deus é salvar a tua casa. O propósito de Deus, irmão, é pegar toda a tua casa, toda a tua parentela e salvar. Mas tudo, irmão, precisa começar com os teus primeiros passos. Você que é mulher que não tem marido convertido, você que é homem que não tem esposa convertida, continua firme caminhando com Deus. Eu só preciso que você entenda isso e eu já vou encerrar para que não fuja, irmão. Irmão, se você é uma pessoa ligada que nem eu não estou indo para os cultos lá embaixo e estou trabalhando muito, estou meio cansado, não estou conseguindo ir. Mas se Deus permitir, eu vou começar a ir pelo menos 2 vezes essa semana. Mas aqui durante essa semana, hoje é o 4º culto. E segunda-feira, irmão, teve um culto com um presbítero aqui. E a mensagem foi sobre amor, João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Você observe que o tema amar é se doar, é dar, não é receber. Então se você ama a sua esposa, você se doa, você se dá. Se você ama o seu marido, você se doa, você se dá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quarta-feira a gente teve uma pregação da nossa missionária Miriam. Quem lembra o texto? Isaías 43. Tem que estar ligado, irmãos. Deus abre um caminho no deserto e um rio no ermo. Você não pode vir para a igreja como mais um culto e sair daqui despercebido. Vem sexta-feira, a missionária Tainá e prega Isaías 19. Prega 1 Reis 19, irmãos. A história de Elias. Você precisa armazenar o que se prega sobre essa palavra. Você não pode sair daqui e deixar as palavras que os ministros ministram se perder do teu coração, ainda que seja o mínimo. Não saia dos cultos da mesma forma que você chega, irmãos. Não saia.
Porque o apóstolo Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Então, se estamos pregando, já é uma convicção do Cristo ressuscitado, de um Cristo que vive e reina e que virá nos buscar. Então precisamos, eu e você, começar a não caminhar em direção a Ele, mas caminhar com Ele. Eu só preciso que você entenda que caminhar em direção a Ele é diferente de caminhar com Ele, irmãos. Eu preciso que você entenda isso, que tirar um tempo para Deus é diferente de ter um tempo com Deus. Você precisa diferenciar essas pequenas coisas, porque é diferente, irmãos. Tempo para Deus não é tempo com Deus. Andar em direção a Deus é diferente de andar com Deus. É por isso que Josué, ele chama o povo que estava na congregação e vai à reunião. Ele diz: escolha hoje vós a quem servir. Porque havia pessoas querendo andar com Deus e com os deuses, andar com Deus e andar com os deuses. E eu faço essa pergunta para vocês: escolheis, irmão, a quem servir, caminhar com Deus ou com o mundo, irmãos? Será que você está disposto a abandonar amigos? Será que você está disposto a renunciar a amizades que tem que afastar de Deus? Será que você está disposto a fazer renúncias que tem servido de pedra de tropeço? Será que você está disposto? Isaías, capítulo 6, ele diz: eu não sou digno, pois eu habito num povo de lábios impuros. Ele se achava indigno, pois ele habitava num mundo de pessoas impurificadas de servir. Mas quando Deus faz o apelo dizendo: a quem enviaremos? Ele levanta a mão e diz: envia-me a mim, eu irei. Então será que você é essa pessoa que está disposto, mesmo habitando um povo de lábios impuros, que tem servido de pedra de tropeço, que pode estender a mão e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me, eu quero andar com o Senhor, assim como Enoque andou, a ponto de a terra já não conhecer mais, e o Senhor o tomar para si. Para encerrar, irmãos, Provérbios capítulo 16, se eu não me engano, diz: há caminhos para o homem que parece bom, mas na verdade são caminhos de morte. Há caminhos, irmãos, que às vezes eu e você escolhemos, que parece até bom, e é isso que o diabo faz, é dar coisas atrativas aos meus e os teus olhos. É isso que o diabo tem ganhado a igreja, é dando e satisfazendo os seus deleites. É isso que o diabo tem feito com a igreja, ludibriando, dando aquilo que ela almeja, que a sua carne almeja. O diabo, ele tem se infiltrado no meio da igreja, ele tem se infiltrado no meio de muitas igrejas, porque uma igreja que ora, irmão, ele chega até a porta e bate em retirada. Uma igreja que caminha com Deus, ele chega até a porta e da porta ele não entra. Mas em muitas igrejas por aí, ele tem entrado, ele tem sentado e ele tem pontuado com muitos membros de muitas igrejas. Essa é a verdade atualizada do cristianismo atual. E por isso que muita gente tem se envergonhado do Evangelho, porque o diabo tem entrado e a igreja tem tentado se adaptar, se adequar ao mundo. E é por isso que tem virado essa palhaçada de igreja. Isso Spurgeon, há 100 e poucos anos atrás, dizia: haverá um tempo que pastores já não apacentarão mais rebanhos, mas palhaços entretendo bodes. 100 e poucos anos atrás ele dizia que pastores, já não haveria mais pastores apacentando ovelhas, mas palhaços entretendo bodes. E é o que você mais vê por aí em muitas igrejas, irmãos. A igreja perdendo a sua essência para se adequar
a vontade do mundo, para atrair, dizendo, é adaptação, é se modernizando à vontade do mundo, porque ele usa um termo dizendo, a graça de Cristo nos alcançou e somos todos salvos. É a mesma ladainha de sempre, nem entende o significado da graça, nem entende o significado do sangue do Cordeiro. Diz, a graça nos alcançou e todos somos salvos. Aí faz uma flexibilidade para atrair membros para suas igrejas, para facilitar, para trazer, para que as pessoas não sintam aquele incômodo, aquele espinho que fura, que machuca. Quando Jesus estava pregando, mais de 120, e aqueles 120 vão embora e só 12 fica. A palavra estava machucando eles. E é para isso que precisa ser pregado hoje. Palavra que, não palavra que machuca, mas palavra que transforma, palavra que muda. E essa foi a pregação de Jesus. E daqueles 120, somente 12 ficou. E as pessoas têm feito isso, se adequaram a pregações desse modelo, dizendo, seja bem-vindo porque Jesus te ama. Porque Jesus te ama do jeito que tu está. Não precisa de mudança, não precisa de transformação, não precisa de renunciar ao mundo, não. Você pode continuar no mundo e servir a Deus, porque Cristo já morreu na cruz e você já é salvo, meu irmão. Essa é a mensagem que muitas igrejas têm pregado. Mas a palavra de Deus para a tua vida é: se afasta deste mundo, se afasta de pessoas que têm te afastado do caminho, para que você possa mais uma vez voltar a caminhar com Deus. Se afaste, irmãos. Eu garanto a você, é melhor. Eu sou prova viva de que abandonar amigos, abandonar pessoas que te induzem, de habitar em lugares que te induzem ao pecado, é a melhor coisa que você pode fazer. É a melhor coisa, irmãos. O livro de Isaías, capítulo 7, já estou encerrando. Não sei se vocês sabem, Isaías tem um certo parentesco com o rei Ezequias. Muitos dizem que ele era sobrinho. E Isaías era muito mimado e protegido de certa forma pelo rei. E diz o texto que quando Ezequias morreu, foi que Isaías começou a romper e progredir em sua caminhada. Porque tem pessoas que servem de pedra de tropeço para você ir avante na sua caminhada. E às vezes é preciso Deus tirar, Deus eliminar essa pessoa, esse algo, essa coisa que eu não sei o que é, na tua vida, irmão, para que você possa progredir na tua caminhada. Aquilo que te faz de pedra de tropeço, impedindo os teus passos, como Ezequias se fazia na vida de Isaías. Aquilo que faz de pedra de tropeço, Deus vai ter que tirar essa pedra do teu caminho, para que você possa voltar a caminhar. Essa palavra é dura, irmão? Não. Tem palavra muito mais dura aqui dentro. Tem um texto na Bíblia que toda vez que eu leio, dá vontade de chorar. Quem é pai, quem é mãe, chora junto comigo. Aquele que ama o pai, aquele que ama a mãe, aquele que ama o filho mais do que a mim, esse não é digno de mim. Essa é a palavra que mais me machuca em toda a Bíblia. Esse texto me mata. Aquele que ama o pai, aquele que ama a mãe, aquele que ama o filho, aquele que ama o neto, aquele que ama o sobrinho, aquele que ama o ser dessa terra mais do que a ele, esse não é digno dele. E quando a gente lê esse texto, e você, por amar tanto nossos filhos, nossos netos, você que tem neto, você que tem esposo, você que tem pai, você que tem mãe, você vai sentir como uma faca entrando, porque você sabe do amor que você tem. O que me conforta, irmão, é saber diferenciar o amor. O presbítero pregou segunda-feira a doutrina, e existem 3 tipos de amor, não sei se vocês sabem. O amor ágape, que é o amor que ele pregou aqui, o amor incondicional, irmãos. O amor hélios, que é o amor fraternal entre irmãos, onde você se fraterniza com a dor do próximo. E o amor hélios, que é o amor de um homem com a mulher, a relação sexual entre o casal. Existem esses 3 tipos de amor.
E quando a gente olha para esses textos, a gente para essa doutrina, a gente entende e a gente consegue sentir um alívio na alma. Eu só preciso que você entenda isso e não perca essa palavra. Não perca, não perca. Caminhar com Deus é diferente de andar em direção a Ele. Amém? Eu vou encerrar por aqui e agradeço a minha oportunidade.